E aí, gente, beleza? Então, hoje vou começar trazendo um vídeo para vocês aqui com alguns dados, né? Vou começar aqui pelo IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Ele foi publicado pela ONU no ano passado, né? E por incrível que pareça, o Brasil ficou atrás de Argentina, Uruguai e a gente empatou com a Colômbia, né? E a gente também está atrás do Chile, né? A gente está ali na posição de número 79. Então, aí é que tá a coisa engraçada, né? A gente que vive aqui, a gente acha que nosso país é melhor que o nosso vizinho, só que daí tá aí para comprovar que isso aí é só enganação, né? A gente também tem o índice de desigualdade de renda, né? Que, cara, tá sendo muito debatido agora, porque a gente tá vivendo esse período de quarentena e a gente tá vendo muita gente que não tem condição de ficar dentro de casa, né? E daí a gente vai olhar para esse índice e daí que a gente consegue entender o porquê que tem tanta gente que não consegue ficar em casa nesse período, tem gente que precisa sair para trabalhar, né? Porque segundo a gente acha, né, a gente for comparar com os outros países, a gente sempre vai achar que não é possível que a nossa desigualdade de renda seja maior que os Estados Unidos, que seja maior que as grandes potências do mundo, né? Só que a gente está enganado, porque segundo o índice da ONU, o Brasil é o segundo maior país do mundo com índice de desigualdade de renda, né? A gente só perde para o Catar, né? 1% da nossa população, que é muito rica, eles concentram 28,3% da renda total do Brasil, né? Já no Catar é 29%, né? Então aí a gente consegue entender, né, o porquê que tem tanta gente que está necessitando sair para trabalhar, tem tanta gente que já está desesperada, que tem um filho, mas já não tem condição, já sabe que daqui uma semana ou já nem tem mais a condição de comprar comida, né? E através desses dados a gente consegue começar a mensurar o tamanho do problema que a gente tem, né? Daí agora já partindo para outro ponto, eu vou começar a conversar com vocês primeiro sobre o João Dória, né? Que é o atual governador do estado de São Paulo, né? Ex-prefeito. Para quem não sabe, o patrimônio do João Dória está na casa dos 190 milhões de reais, né? E como governador ele recebe um salário de R$ 22.300 por mês, né? Eu quero falar sobre algumas ações, né, que ele começou a fazer desde a época que ele era prefeito, mas que ainda assim, como governador do estado de São Paulo ainda continua no mesmo caminho, né? E eu quero pensar com vocês, para você, como que está sendo o impacto dessas ações que ele vem tomando no estado de São Paulo nesse período de quarentena, né? Então vamos lá, começou em 2017, né, quando ele era prefeito ainda, ele fez um projeto, né, para acabar com a Cracolândia, né? E um dia, numa determinada manhã, ele reuniu 900 policiais e ele foi até a Cracolândia, né? Todo mundo, a princípio, elogiou, né, o ato dele, porque a gente pensou que ele ia realmente resolver o problema, né? E o que resolveu o problema? É você saber que aquelas pessoas são seres humanos, né? Eles precisam de voltar a ter respeito, né? Voltar a ter condição de vida, né? A gente pensou que ele ia pegar aquelas pessoas e ia levar eles para um lugar onde eles conseguissem tomar banho, conseguissem se alimentar direito, né? Conseguissem tratar as dependências químicas dele, né? Tivesse uma ajuda psicológica, né? Que tivesse um trabalho ali para ensinar algum trabalho para eles, que tivesse uma educação técnica ali, né? Que ele desse condição realmente para essas pessoas, principalmente, voltar a ter dignidade, né? E começar num ponto de você tratar primeiro os problemas que elas têm, seja lá psicológico ou seja com drogas, né? Depois você vir dando condições para elas se manter ali, começar a fazer um trabalho de educação com aquelas pessoas, de oferecer um curso, né? Para que a longo prazo vocês conseguissem pegar essas pessoas e reinserir elas na sociedade, né? Todo mundo achou que realmente ele estava fazendo toda aquela mega operação, aquele mundo de policial para conseguir chegar nesse ponto, né? Para conseguir pegar essas pessoas, para conseguir dar um apoio, né? Só que acabou que não foi isso que ele fez, né? Apareceu mais que ele estava com o propósito de acabar com o projeto Braços Abertos do Haddad, que tinha sido o ex-prefeito antes dele, né? O Haddad ele colocou ali na região da Cracolândia hotel, né? Que oferecia moradia, oferecia comida, oferecia banho para aquela galera, né? E o João Dória simplesmente chegou lá, tirou toda a galera que estava naquele hotel, destruiu os hotéis, né? E prendeu 38 pessoas e pronto, ficou por isso mesmo.
Se você você pegar e for lá na Cracolândia hoje, em São Paulo, você vai ver que continua o mesmo problema que tinha antigamente. Então ele fez uma mega operação, gastou muito dinheiro, só gerou mais trauma para aquelas pessoas, né? Se a gente se colocar no lugar delas, a gente vai ver que aquilo ali só mostrou para elas o quanto o Estado não quer que elas existam, né? Porque eles não prestou nenhum serviço para aquelas pessoas, socioeducacional, socioeconômico, nenhum. Só chegou, tocou as pessoas lá de onde elas estavam, né? Eles tiveram todo mundo que se espalhar pelo centro de São Paulo, e foi isso. Agora você se coloca no lugar delas, você sendo dependente químico, você tendo um problema psicológico, o quanto isso não deve ter piorado a situação delas, né? E ficou por isso. E daí, agora esse mês, no dia 8, né, o Estado de São Paulo voltou a fazer outra ação ali na Cracolândia, né? Eles pegaram e eles acabaram, fecharam o Atende 2, que era um lugar onde atendia os dependentes ali da Cracolândia, o pessoal que mora por ali, né? Dava condição de o pessoal se alimentar lá, de tomar banho, não é? E ele chegou e simplesmente fechou o Atende 2, né? Que normalmente ali o Atende 2 atendia por dia cerca de 185 pessoas. Ele chegou lá e fechou Atende 2 e levou todo mundo para o bairro do Glicério, que é um bairro que tem ali do lado, fica 2 km ali da onde fica o Atende 2. Né, com a justificativa que lá vai atender mais pessoas. Lá realmente vai atender mais pessoas, vai conseguir atender cerca de 200 pessoas por dia. Só que daí eu te pergunto, né, tudo isso aconteceu nesse mês. Faz algum sentido você em plena quarentena, né, onde tá todo mundo falando que as pessoas têm que ficar em casa, que as pessoas têm que se cuidar, que as pessoas têm que lavar bem a mão, que as pessoas têm que se higienizar, têm que usar álcool em gel. Faz algum sentido você pegar ali no bairro do centro, onde passa milhares de pessoas por dia, você, em vez de aumentar o programa, né, já tinha esse Atende 2, pegasse e abrisse esse do Glicério também. Porque mesmo com os dois abertos, ainda não vai ser suficiente para o tanto de gente que tem ali. Né? E eles pegam e fecham um e deixam só um aberto. E daí, qual que é o senso que essas pessoas têm de cuidado pelo próximo? Será que eles conseguem enxergar o tamanho do problema que eles têm ali? Será que eles também não conseguem enxergar que essa doença pode chegar ali e vai se espalhar muito mais fácil, porque eles não estão dando a mínima condição daquela galera de se alimentar, se higienizar, porque o pessoal não tem onde dormir, todo mundo fica na rua, todo mundo fica junto. A regra de 1,5 metro de distância ele não existiu, nem quando os agentes do governo estavam lá retirando eles. Não é? Então eles não têm o mínimo cuidado com o pessoal e fica desse jeito. Né? E impressionante, que me impressionou muito, foi que um dia depois, né, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo entrou em contato com a juíza, começaram a ver essa situação e eles decretaram que o Atende 2 tem que ser reaberto, porque não tem a mínima condição, porque no centro de São Paulo existia 3 pontos de ajuda, né? Já tinha sido fechado 2, né? O João Dória lá e o seu prefeito de São Paulo tinha fechado 2, só tinha deixado o Atende 2, e daí eles queriam fechar esse terceiro. E daí a juíza viu que não tinha como fechar esse terceiro, porque esse terceiro é o único ponto de ajuda que existe no centro de São Paulo. E que todas as pessoas que moram ali, que são dependentes químicos, que vivem naquela área, iam ficar tão completamente desamparadas no termo de alimentação, no termo de banho. Ainda mais, voltando a dizer, na época de quarentena. Não é? E daí eu falo pra vocês, como que tudo isso acontece, né? Será que o João Dória não vê tudo isso e tal? Eu falo pra dizer, fica muito difícil para ele enxergar tudo isso morando em uma das 10 maiores mansões do estado de São Paulo, né? Que para quem não sabe, ele mora numa casa que tem 7.000 metros quadrados, no bairro dos Jardins, que é um dos bairros mais caros que tem em São Paulo. Na casa dele tem quadra de tênis, tem quadra de futebol, não é? E daí fica muito difícil para ele enxergar de lá de dentro qual que é a necessidade real da população. Se a população está passando necessidade, se a galera tem álcool em gel para passar na mão, não é? E até outros problemas, por exemplo, eu duvido muito que dentro da casa dele, ou ali no bairro dele, né, com os vizinhos dele, se tenha faltado água, se tenha faltado luz, se algum dia ele chegou na casa dele e não tinha aguinha para lavar a mão dele nessa quarentena, né? Muito difícil ter acontecido ali naquele bairro, né? Mas na periferia de São Paulo isso aconteceu e muito. Até que a justiça teve que intervir, não sei se vocês estão sabendo, mas a Sabesp tinha parado de mandar a água, de mandar a luz
para as favelas de São Paulo. Eu te pergunto, por exemplo, igual Paraisópolis. Paraisópolis, para quem não sabe, fica do lado do Morumbi. Será que no Morumbi também chegou a faltar água, faltar luz? Ah, eu acho que não, né? E olha como as coisas é irônica, não é mesmo? E daí a gente fica com esse ponto, né? Como que a gente está bem de prefeito, como a gente está bem de governador, não é mesmo? Aí agora eu vou começar a falar para vocês do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, para quem não sabe, ele mora no Palácio do Planalto, né? E o Palácio do Planalto, sem ninguém morando lá, ele gasta 430 mil reais. Sem ninguém, só de água, luz e as contas de manutenção, né? E daí, e o salário do Bolsonaro como presidente, porque ele tem, além do salário de presidente, ele tem o salário também de capitão reformado e o de aposentado pela Previdência dos congressistas. Juntando tudo isso, dá em torno de 60 mil reais, né? Daí eu te pergunto, será que o nosso presidente, com o seu chefe de cozinha que ele tem lá na casa dele, que fica 24 horas à disposição dele, será que ele consegue ter dimensão? Será que ele consegue enxergar realmente quais são as necessidades da população, né? Mas eu te falo, será que é condigente a casa dele que gasta 430 mil reais sozinha? Será que isso é condizente com o que a gente gasta por mês? Acho que não, né? Uma pessoa que ganha um salário mínimo, se quer algum dia eu conseguir juntar tudo isso na vida inteira, né? Então fica muito difícil, a gente tem que começar a parar a pensar por que a gente está colocando tantas essas pessoas num pedestal, distanciando tanto elas da realidade, né? Talvez seja por esse o caminho que a gente vai começar a entender por que o Brasil é o segundo país com maior desigualdade de renda no mundo, né? Começando pelos nossos governadores, que estão tão distantes da realidade que eles não conseguem enxergar que tem gente lá fora que está morando numa casa onde não tem saneamento básico, que eles não têm a mínima condição de manter a higiene, que está sendo sabotado, né, pelo sistema de água, luz, que não está nem mandando pro bairro, não tem nem ninguém ligando para eles, vocês têm condição de dar uma descarga, vocês têm condição de sair e não pisar no esgoto. O tanto de gente que mora nas periferias, que os filhos iam para a escola para almoçar, para jantar, porque em casa não tinha condição. E agora nesse período de quarentena tá tendo que ficar em casa o tempo inteiro. E como que essas mães vão alimentar esses filhos? Como que esse pessoal vai se virar nesse período? Então, galera, a reflexão que eu quero trazer para vocês é pra gente começar a debater, pra gente começar a rever essas situações, né? Porque um salário do prefeito, o salário do João Dória de 22 mil tá muito acima do que a população ganha, né? E daí a gente vai pegar um professor que realmente, um professor sim muda a sociedade, o professor sim todo dia tá lá plantando uma sementinha nova. Será que um professor de escola pública aqui no Brasil, será que ele chega a ganhar 22 mil reais? Né? Será que o presidente do Brasil realmente está ganhando 60 mil reais, morando numa mansão, num palácio de 430 mil reais, só de manutenção? Será que esse distanciamento que a gente está criando está piorando ainda mais? Eles têm uma visão do que realmente a gente precisa para chegar ao nosso presidente, agora no final das contas começar a se gabar falando que foi ele que fez o projeto para dar 600 reais à população, sendo que não foi. O projeto dele junto com Paulo Guedes era para dar 200 reais à população. E daí eu te falo, realmente, 200 reais para quem não tem nada faz muita diferença. Só que 600 reais, será que realmente dá pra gente pagar aluguel, comprar água, comprar comida, né? Comprar água, que eu falo porque tem certos lugares que a gente realmente precisa comprar água, que a água que chega encanada não é boa, né? Ou pagar a água, pagar a luz, pagar tudo que a gente precisa pro nosso dia a dia. Será que 600 reais dá? Para uma pessoa, para uma família, que é um pai, a mãe e um filho? Daí a gente fica esse questionamento, né, gente? Desse período que a gente está passando tão difícil de quarentena, de como a nossa sociedade está sendo gerida, né, de como as coisas estão acontecendo, né, de quando tem muita gente com muito dinheiro e pouca gente com nada, e ninguém se ajuda, ninguém consegue se enxergar, é muita gente em realidades diferentes, né, e a gente como população distancia ainda mais, né, colocando esse presidente que ganha salário todo, nosso governador que ganha um absurdo, essa galera que não tem uma mínima noção do que a gente que está na base realmente precisa, né? Eles não frequentam escola pública, eles não frequentam hospital público, né? Então assim o nosso estado fica cada vez mais difícil com esse tipo de governador,
com essa sociedade se movendo desse jeito, né? E eu estou aqui com o meu papel, que é passar informação, tentar levar educação para as pessoas, tentar levar um pouco mais de informação para tentar mudar um pouco disso, né? Eu estou tentando plantar uma semente aqui e eu espero que todo mundo comece a fazer, para cada um plantando uma sementinha, talvez no futuro a gente não seja mais o segundo país com maior nível de desigualdade de renda do mundo, né? Então é isso, fico por aqui, fica essa reflexão. Se quiser comentar alguma coisa aqui embaixo, quiser começar um debate aí, sempre com educação, fique tranquilo. É isso, valeu.